Turma, nós estamos olhando o texto de Atos capítulo 5 e hoje vai ser a última vez que nós olhamos para esse capítulo dentro dessa série maior no livro de Atos. E nós já lidamos com este texto há 2 semanas atrás, quando falamos dos pecados capitais da liderança judaica, capitais referindo-se ao capeta mesmo. E foram 4 os pecados capitais, e bem pontuou o Marcão, todos começam com I, não com a letra I, mas com o som de I, né? E foram a inveja, depois a ira, a hipocrisia e a incredulidade. E nós fomos lendo essa história e pontuando esses aspectos, esses pecados que a liderança judaica cometeu contra os apóstolos nesse texto. Então, nós já vimos o texto uma vez, há 2 semanas, e vimos o resultado dos pecados da liderança judaica. E o resultado é que a turma vai apanhar, vai ser liberta, ali os apóstolos vão sair, mas eles vão tomar uma surra, literalmente tomando açoites ali da liderança judaica, e só não chegam a ser mortos por causa da intervenção do velhinho fofo chamado Gamaliel. Obrigado, querido. Que eu quero olhar para o mesmo texto hoje, mas olhando agora para o lado bom da força, né? Agora, eu não preparei música. Qual que era a música? Qual que é a música do lado bom da força? Isaac, vocês me lembram? Qual que é? Puxa vida, não tem, né? A gente gosta mais da música do Darth Vader, né? Então tá bom, e olha que interessante. Mas hoje nós vamos olhar então para o texto, olhando a perspectiva dos apóstolos. E a pergunta que tem que ser respondida é: o que os apóstolos fizeram de tão grave que faz com que eles sejam quase mortos, eles apanhem, e, enfim, só são liberados de última hora? O que será de tão grave que eles fizeram ou falaram? E o título do nosso sermão vai ser Dicas Infalíveis para ser perseguido. Nós vamos olhar então, nós vimos os pecados capitais dos perseguidores. Agora, olhando para o outro lado, este texto demonstra que aquilo que os apóstolos fazem vai trazer perseguição. E a gente vai ver no final que talvez se a gente fizer a mesma coisa, o resultado talvez seja o mesmo. Então veja comigo, abra comigo então Atos capítulo 5, versículos 16 em diante. Vai estar sendo projetado, só que eu posso ter errado a ordem de alguma coisa, Mateus. Fica no jeito aí, tá bom? Porque era meio complexo a ordem dos slides. Enfim, então eu tinha colocado 1 até o 10, era muito difícil. Não, mas tem algumas coisas que vão e voltam. Então acompanha na sua Bíblia. Se tiver certo ali, a gente acompanha ali também. E diz assim, Atos capítulo 5, versículos 16 em diante. Eu vou fazer que nem semana passada, semana retrasada. Eu vou lendo, e aí eu pauso um pouquinho, bato um papo com vocês, depois a gente volta para o texto. Pode ser? Diz assim o texto. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Esse versículo não diz, mas você poderia, só para entender o contexto, você pode colocar: todos eram curados pelos apóstolos. Ok? Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Eu não tenho ponto específico do nosso sermão aqui, mas eu só quero fazer um adendo aqui. Posso parar um pouquinho? Pode? Você deixa, Marcão? Obrigado. Então, os apóstolos começam aqui, nesse contexto, manifestando um poder absurdo. Todo mundo que está doente chega diante dos apóstolos e é curado. As pessoas eram curadas com a sombra de Pedro. As pessoas que estavam endemoniadas, agora tem em Jerusalém aqui, olha que interessante, falei hoje na aula, né? Agora tem em Jerusalém, ou dos arredores de Jerusalém. As pessoas que estavam endemoniadas, elas chegavam e os espíritos imundos eram expulsos.
E o texto diz que os saduceus e o sumo sacerdote ficaram cheios de inveja. É interessante que, turma, sempre que existe algo sobrenatural, quando Deus manifesta o poder sobrenatural na igreja, que não é tão comum nos dias de hoje, em termos de milagres, mas que acontece eventualmente, é interessante que no livro de Atos, especialmente quando envolve a expulsão de demônios, é interessante que a gente pensa o seguinte: você está lidando com o diabo, e aí alguém expulsa o demônio, o que você pensa? Vencemos! Agora acabou! Aí termina o filme, sobe as letrinhas, a igreja venceu. Mas olha que interessante, no livro de Atos, quando expulsa demônio, é comum a coisa piorar. Isso acontece, por exemplo, em Atos capítulo 8, com o mago Simão, em que ele tenta comprar o evangelho, mas não é o texto principal. Isso acontece, por exemplo, em Atos capítulo 16, quando Paulo expulsa o demônio de uma moça que fazia adivinhação. Está tudo bem no texto, até o momento que Paulo expulsa o demônio. E expulsa o demônio, os caras prendem os apóstolos. E aí também Paulo vai apanhar, e quem está com ele vai apanhar, Paulo, Silas e tudo mais. A coisa piora. Acontece assim em Éfeso. As pessoas se convertem, o diabo vai tomar uma surra em Éfeso, e aí todo mundo se levanta contra os apóstolos. Só um adendo aqui. As pessoas preferem o diabo vivendo na sociedade, com tudo de ruim que ele pode provocar, do que ter que de fato se curvar ao Senhor Jesus. Aprendam isso. As pessoas preferem ter o diabo com dinheiro do que Jesus sem dinheiro. Os líderes do povo judaico, agora neste texto aqui, preferem o povo endemoniado, mas sob controle, do que o povo liberto, mas agora sob influência dos apóstolos. As pessoas de fora preferem o diabo. Mas veja o que acontece, versículo 19, agora a gente volta e vai lidando aqui. Ainda não está nas questões da perseguição, já a gente entra aqui. Versículo 19 diz assim: mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou os apóstolos para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Vou pausar mais um pouquinho aqui, ainda sem chegar no ponto. E chega o anjo, então os apóstolos, os sacerdotes e os saduceus ficam com inveja, prendem os apóstolos são colocados na cadeia. Chega de noite aquele anjo que nós cantamos a musiquinha dele, lembra? E agora tem algo do anjo que eu não falei para vocês, que eu quero falar hoje aqui. Esse anjo que liberta os apóstolos, eu não sei a hierarquia dele e tal, eu sei uma coisa: esse anjo é mandão. Já viu gente mandona? Já viu? Olha aquela criancinha pequenininha, tem gente que é mandona. Esse anjo é mandão. Porque não aparece no seu texto aí, mas ele fala com os apóstolos, um versículo desse tamanho, com 3 imperativos. E os imperativos significam: vão, levantem-se e falem no templo. Ele manda os apóstolos. É interessante, turma, a gente pensar o seguinte, que os anjos mandam os apóstolos fazerem. O anjo manda os apóstolos fazerem, mas ele não faz. Me parece que há algumas tarefas na Escritura que anjo não faz. Interessante que a palavra anjo, ela significa mensageiro, tanto no hebraico como no grego. Então você fala assim: se ele é mensageiro, por que ele não foi no templo pregar? O que ele faz é: ei, vocês aí, levanta, vai e prega. E o anjo não vai.
O anjo ajuda a escapar, sai todo mundo junto. Turma, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Isso aqui é muito importante, até por causa da nossa perspectiva missionária da igreja. Temos que desfazer alguns mitos aqui. Se a igreja não pregar o evangelho, os anjos não vão pregar no nosso lugar. Se a igreja não pregar o evangelho, as pessoas não têm acesso ao evangelho. Se você não for pregar o evangelho para o seu pai, que não é crente, o anjo não vai aparecer para ele de madrugada. Se você não chegar para o seu parente incrédulo, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, seu avô, sua avó, sua tia, se você não falar para o seu vizinho, para a pessoa que trabalha com você, para o camarada da escola, os anjos não vão aparecer. Se a gente não mandar missionário entre os indígenas, os anjos não vão lá. Aí você vai falar, peraí, você está inventando. Não estou não. Você já ouviu, vou abrir mais um parênteses aqui, desculpa, ainda não chegamos no que eu quero. Você já ouviu relatos do campo missionário que o indivíduo fala assim, fulano se converteu porque ele viu um anjo? Já ouviu? Eu já ouvi. Já ouviu? Mundo muçulmano, eu já ouvi relato assim. Posso falar para vocês. Posso estar enganado. Eu posso falar o que eu ouvi. Dos relatos que eu ouvi, nenhum deles é confiável. Dos que eu ouvi. Porque isso para mim é um tema importante. Porque anjo não prega não. Dos relatos que eu ouvi, teve um camarada. O cara era um enganador. Enganador. Tem gente que é enganador. O cara queria dinheiro das igrejas. E ele contava uma história tão maluca do anjo pregando o evangelho. Tinha que ser aquele cara mesmo. Porque se fosse alguém que pregou para ele, o cara se convertia. Mas o anjo, cara, enganador. Se eu falasse o nome, alguns saberiam quem é. Não? Anjo não prega. Gente prega. Talvez seja por isso que o apóstolo Pedro coloca em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, a eles, os profetas, que foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregaram o evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Ou seja, o que ele está dizendo? O que está sendo pregado para nós, os anjos gostariam de poder fazer. Por isso que esse anjo é um anjo mandão. Ele não vai pregar no templo. Ele fala, apóstolos, a minha parte eu fiz. Pá, estão livres, pode ir. Vão e preguem. E sabe o que os apóstolos fazem? Versículo 21, olha lá. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Agora sim, nós chegamos na primeira dica de como ser perseguido, ok? E a primeira dica que está nesse texto é uma palavra que aparece 5 vezes nessa passagem, que está na palavra ensinar. Você quer ser perseguido? Eu não quero, mas enfim. Ser perseguido depende de algo que esses camaradas vão fazer nessa passagem o tempo todo, e aproveite toda e qualquer ocasião para ensinar sobre Jesus. Primeira dica infalível para a gente ser perseguido. Para a gente não, para os apóstolos, não? Desculpa, estou adiantando aqui. Interessante que quando manda os apóstolos pregarem, e
O que eles entendem é ensinar. E eu tenho falado para os irmãos que eu estou convencido cada vez mais que o nosso evangelismo ele devia ser menos feito por meio de fórmulas. Nada contra mesmo, se você quiser usar 5 leis espirituais, o livro sem palavras, o livro com palavras, o livro das cores, o livro preto e branco, enfim, não tem problema. Mas eu estou convencido que esse tipo de abordagem talvez não seja a melhor e talvez não seja necessária. O que a gente pode e deveria usar no nosso evangelismo é algo um pouco mais amplo, do tipo a Escritura. Quando o verbo ensinar é usado no livro de Atos, e eles ensinavam, é o mesmo verbo que é usado antes, num dos evangelhos, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Olha que interessante, é a famosíssima grande comissão, é uma das grandes comissões. A gente fala de 4 ou 5 grandes comissões no Novo Testamento, essa é uma delas. E a de Mateus 28, 19 e 20, que o Mateus vai colocar para a gente, está aí não? Olha lá, observe as palavras que Jesus usa antes de subir aos céus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando se usa a palavra ensinando em Atos, vem à mente de quem conhece o Novo Testamento essa palavrinha. Jesus usa exatamente o mesmo verbo no versículo 20. E é interessante que, isso é importante, turma, as palavras que Jesus usa em Mateus capítulo 28 remetem mais à ideia de escola do que à ideia de família. É interessante que eu estou vendo um aplicativo para a nossa igreja, porque nós estamos ficando modernos, né? Então já vão até pintar a parede meio de cinza, não chega a ser preta, né? Mas é cinza, né? Então a gente está ficando uma igreja moderna. Uma das ideias que eu acho que seria interessante, a gente tem um aplicativo que os irmãos sabem da vida da igreja, podem fazer inscrição para alguma coisa, enfim. Aí estamos olhando o que tem de aplicativo, mas me chamou a atenção, em todos os aplicativos tem uma coisa. Todos. Com este aplicativo você consegue organizar as células da sua igreja. Todos. É o ponto, tipo, o item 1 é finanças. Esse aplicativo resolve as finanças da sua igreja. O item 2 resolve as células. Né? Células. A maioria das igrejas hoje, normalmente não são igrejas tradicionais, são igrejas mais pentecostais ou neopentecostais, ok? Mas a maioria das igrejas hoje tem essa dimensão da igreja no lar. Interessante, não é? Interessante. Surgiram distorções recentes. Já ouviram falar do movimento do discipulado apostólico? Tá fora do ritmo, amigão. Movimento do discipulado apostólico. Ou algo como cobertura espiritual. Já ouviram falar disso? Sabe o que é isso? Você chega numa igreja, todo mundo tem que estar debaixo de alguém. É tipo, sabe pirâmide? Sabe esquema de pirâmide? Só que é gospel, né? Então, ser sempre acompanhado por alguém. E é interessante, são movimentos que querem que essa informalidade seja o tom da igreja. Cara, não é à toa que a teologia da igreja brasileira é uma das piores do mundo. Porque nós estamos fazendo aquilo, desculpa ser honesto com vocês, nós estamos fazendo aquilo que os apóstolos não fizeram. Quando eles recebem a ordem de Jesus, a ordem de Jesus é:
vão e façam discípulos, você fala, é isso. Não, não, não. O que é a palavra discípulo? É a palavra estudante. É a mesma que você pode traduzir. Estudantes. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei. Quando os apóstolos entendem que devem fazer, sabe o que eles fazem? Eles ensinam e implantam igrejas. Plantam igrejas, cara. Institucionalizam o que Jesus disse. E Jesus reforça o conteúdo disso, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Há conteúdo que Jesus ordenou para os discípulos ensinarem. E esse é o modelo que os apóstolos adotam. Eles têm um modelo institucional de implantação de igrejas. Eles vão implantando em cada cidade. É interessante que Jesus caminhou com eles 3 anos. E os apóstolos não fazem isso. Por que será? Será que esse caminhar de Jesus não era visando um outro modelo? E eles plantam igrejas e ouçam. O ensino dos apóstolos é em primeiro lugar, não é único. É um ensino público. Eles estão no templo ensinando. Eventualmente em 2 lugares apenas no livro de Atos, em 2 lugares, de casa em casa, Jerusalém e Éfeso. E nos outros? Ensino público. O público está em todos. E é interessante, nessa perspectiva, que no livro de Atos, os apóstolos não são mais chamados de discípulos. Aparece apenas 3 vezes a menção a discípulos para apóstolos em Atos. Porque eles se formaram. Não é uma coisa para sempre. Dependente. Eu toda semana preciso conversar com o meu discipulador. Como que é na cobertura espiritual? Eu vou. Hoje eu tenho almoço. Discipulador, eu posso ir. O que você acha? Eu estou assim. Eu posso. O que você pensa? Há um ensino oficial, institucional. Estou lendo um livro muito interessante sobre esse tema. O livro do Kevin Van Hooser. Foi uma reformadinha, já tremeu aí. Kevin Van Hooser é um teólogo que tem escrito livros para 2 públicos. Público acadêmico, tem um livro dele de hermenêutica que é fantástico. Mas se você nunca leu hermenêutica, o livro é melhor ainda, especialmente antes de dormir. Você vai pegar um sono ali fácil. Mas o livro é fantástico. Se você já lidou com a hermenêutica em algum momento da sua vida e no nível avançado, cara, é fantástico. Há significado nesse texto. O Van Hooser, ele escreve para o ambiente acadêmico e para cada livro acadêmico ele faz um livro para a igreja. E o terceiro livro que ele fez para a igreja agora chama Discipulado para a Glória de Deus. E a tese dele é justamente essa, de que o discipulado, ele significa um ensino vivo da doutrina. Especialmente sob supervisão de uma igreja local, especialmente de um pastor. Interessante como é o modelo reformado, que a gente adota, que para a gente é importante. E os discípulos, quando eles ouvem que o anjo, vocês vão lá para o templo pregar. O que eles fazem? Eles ensinam. E vão lá e ensinam, e ensinam, e ensinam. Veja como eles ensinam o tempo todo. Essa palavra ensinar, ela aparece outras vezes no seu texto. Vê aí em Atos, versículo 21. Ao amanhecer, primeiro momento, eles entram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começam a ensinar o povo. Versículo 25. Agora, quando os guardas vão lá. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Versículo 28. O sumo sacerdote está falando: demos ordem expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com o seu ensino. A palavra doutrina aqui é a palavra ensino. E nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Aparece o versículo 42 de novo. Todos os dias, olha lá o que acontece em Jerusalém. No templo,
e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. 5 coisas que os apóstolos fazem nessa passagem. Eles ensinam, eles ensinam, eles ensinam, eles ensinam e eles ensinam. Se você quer ser perseguido, primeira dica: Jesus tem que estar na sua boca. O que é de Jesus? A salvação? Claro. Só? Não. Tem mais coisa importante aqui. Mas vamos seguir no texto. Veja comigo agora, para a gente lidar com a segunda dica desse texto. Versículo 22 em diante diz assim: Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Eles estavam ensinando um templo, agora os apóstolos. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Tchan! Diante desse relato, o capitão da guarda do templo, ele está lascado aqui, e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-se ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, o qual lhes disse: olha lá, o velhinho chega e diz: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. O sacerdote começa a acusação falando: olha, vocês encheram a cidade, cara. E é interessante que Pedro vai responder ao sumo sacerdote, e a resposta que nós já vimos aqui, a reação do sumo sacerdote e dos camaradas, está no versículo 33. Já a gente lida com a resposta de Pedro. Eu só quero ver aqui o que provoca essa reação. Versículo 33 diz assim: ouvindo isso, ouvindo a pregação de Pedro, o ensino de Pedro, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então, nós temos que responder nos próximos versículos o que Pedro falou que faz com que um velhinho fofo, bonitinho, queira passar uma espada no estômago do amigo. Ok? O que será que esse apóstolo falou? Então, vamos começar a lidar. Veja comigo o versículo 29. Pedro e os outros apóstolos. Pedro é o orador, ok? Não sei se na sua faculdade era assim, na minha era assim: Pedro, a gente faz o trabalho e se apresenta. Eu falei: tá bom. Mas então, o Pedro aqui acho que é a mesma coisa. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Grava essa moldura aqui: Deus de um lado, homens do outro. Essa é a moldura do discurso de Pedro. Deus está aqui, homens estão aqui. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram suspendendo-o no madeiro, ou num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Pedro fala algo numa estrutura tipo: Deus de um lado, homens do outro. Quem segue a Deus vai estar bem. Quem segue esses homens está mal. E eu quero que o Mateus jogue para a gente a tabelinha aqui. Eu lidei com uma palavra deste texto nas últimas 2 semanas. Que 2 semanas lidando, inclusive, até altas horas, evento. Alguma palavrinha por causa de um trabalho que eu fui fazer no mestrado, aproveitei que ia pregar esse texto e quis pegar essa palavrinha aqui. Então, a estrutura mental de Pedro
Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço aos homens. Quais homens? Esse homens aqui não é homens de forma geral, ele está pensando nos líderes. Olha lá. O que Deus faz? Deus ressuscita Jesus. Eu quero estar com esse Deus aqui. O que os homens fazem? Ele diz, agora não são homens de forma geral, ele diz vocês. Ele tira do geral e fala vocês líderes mataram Jesus. O que Pedro está falando é justo? Fala para mim, é justo ele chegar para o sumo sacerdote e dizer, vocês mataram Jesus? É justo? Não foi o sumo sacerdote que pregou Jesus na cruz, mas foi ele que o quê? Que ele mandou, ele é o mandante, né? O que Deus faz? Deus exaltou Jesus à sua direita, colocando como príncipe e salvador. E vocês penduraram Jesus no madeiro. Eu quero que você preste atenção nessa palavra madeiro aqui. O que significa madeiro? O que é madeiro? Cruz. Por que Pedro não usa a palavra cruz? Vocês estão melhor que eu no mestrado, hein? Abra comigo Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23. Então, eu já sei meus consultores aqui, ó, quando eu tiver trago. Essa matéria foi, mas eu tenho que, quando eu tiver consultoria de Antigo Testamento, eu já sei. Deuteronômio 21, 22 e 23. Foi nessa palavrinha que eu gastei algumas semanas aí. Palavra madeiro. Por que Pedro usa madeiro? Madeiro, aliás, não é restaurante, né? Que ele é madeiro, né? É madeiro. A palavra madeiro, só para vocês saberem, poderia ser traduzida como árvore ou como um pedaço de pau, ok? Deuteronômio 21, 22 diz assim: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado num madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, para que qualquer que for pendurado no madeiro, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Quem é pendurado no madeiro é maldito. Olha que interessante. O texto de Deuteronômio foi escrito há algo em torno de 800 anos, 700 anos antes de existir crucificação no mundo antigo. O que Moisés está dizendo é o seguinte: quando alguém morre, ele tem que ser exposto. O corpo tem que ser exposto, ou outros judeus interpretam, a pessoa tem que ser morta, pendurada. Aquilo vai ficar até o fim do dia, na hora do pôr do sol você tira. É isso que Moisés está dizendo. Então, ele vai falar nesse capítulo de crimes de sangue, vai falar, por exemplo, que o filho rebelde tem que ser morto, e ele lembra, quando tem que ser morto, você pega o corpo, pendura no madeiro e fica até o pôr do sol e depois tira. Pedro pega essa palavra madeiro e fala, pela primeira vez no Novo Testamento, alguém pega essa palavra deste texto, da tradução grega do Antigo Testamento, e aplica como sinônimo de cruz. Por que Pedro faz isso? Eu vou dar só a conclusão, tá? Olha que interessante. Pedro está dizendo o seguinte: Deus exalta Jesus. Para Deus, Jesus é príncipe e salvador. Para vocês, Jesus foi tratado como maldito. Vocês são injustos. Aquele a quem Deus ressuscita, aquele a quem Deus exalta, vocês tratam como maldito, num julgamento absolutamente fake, injusto. É essa a acusação. E aí Pedro continua: Deus quer dar arrependimento a Israel. A Israel, ele não fala vocês agora. Vocês, ele fala, vocês mataram. Ou seja, vocês, ele não quer papo não. E Pedro termina: Deus dá o Espírito a quem lhe obedece. E está implícito na ideia: e vocês não têm. Eu tenho, vocês não têm. Pedro denuncia. E aí vem para a gente
Segunda dica, então, para a gente ser perseguido por alguém. Joga para nós, Mateus. Se a primeira é, aproveite toda e qualquer ocasião para pregar, para ensinar sobre Jesus. A segunda é, confronte as pessoas diretamente, com a verdade, com honestidade. A quem Deus exalta, vocês fazem malditos. A quem Deus ressuscita, vocês matam. Você já chegou para alguém e falou, você é um assassino? Você matou. Você já pensou você falar para alguém que é mais poderoso que você? Você matou. Chegar para um juiz e falar, Vossa Excelência é injusta. Não façam isso, ok? A não ser que seja realmente necessário, né? Você vai para a cadeia, você vai. Até no futebol, né? Até no futebol, xingou o árbitro, amigão. Vai para a súmula. 3 jogos de suspensão. Sabe, irmãos, o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, tem uma dificuldade enorme de ser honesto. Dificuldade diante de uma autoridade. No afã de ser aceito, no afã de não acontecer nada, a gente tem uma dificuldade enorme de falar, dar nome para as coisas. A turma hoje gosta de bajular a autoridade. Cara, um dia eu vou lidar com um texto do Antigo Testamento de um profeta chamado Micaías. Bom nome, anota aí, anota a turma aí. Arão já sabe que vai ser menino ou menina? Ó, Micaías. Cara, Micaías, o bicho. Cara, se tem um cara no Antigo Testamento que esse cara é demais, esse tal do Micaías. Cara, tem em 1 Reis 22. O rei de Israel e o rei de Judá fazem um acordo para atacar, enfim. E aí o rei de Israel, que é Acabe, fala, ó, chama os profetas. E a profetada chega e fala, pode ir, meu rei. Eu vejo a sua vitória como um relâmpago, né? A Blitzkrieg vai vir, você vai arrasar e tal. E parece que o rei de Judá, ele percebe, ele fala assim, mas peraí, o rei, esses trocentos homens aí estão profetizando, será que não tem um profeta de Deus para valer? Cara, o cara percebe. E quem que vão achar? Quem? Micaías. E chega Micaías, e o texto é irônico, porque ele chega assim, e Micaías começa falando, e aí, o que você tem para falar? Ele fala, não, vocês vão ganhar. Aí o rei fala, para de ser malandro e fala o que Deus te mandou. Eu vejo vocês correndo, como, enfim, o texto vai mencionar, e vocês vão morrer, um de vocês vai morrer em batalha e tal. E aí chega um dos camaradas da corte, dá um tapa na cara de Micaías, e Micaías é macho, ele chega e fala, é você que me bateu, você vai morrer, e o cara morre, e a coisa fica demais, não morre na hora, mas morre naqueles dias. Então, o cara fala, e ele vai, e o rei diz, você vai para a prisão, Micaías, até o dia que eu voltar em segurança. Ele falou, então amigão, acabou, eu vou morrer lá, né? O cara é bom, meu, né? Ele fala a verdade. Mas essa não é a história do povo de Israel muitas vezes. Você vê um Jeremias, falando em Jeremias 5,31, os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Jeremias é um desses, que prega e todo mundo fala, nossa, esse cara só quer falar mal dos outros. Recentemente um pastor, eu estava numa conversa de pastores, e um pastor mencionou que o Jair Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Pode ganhar, não pode? Vocês acham que vai? Difícil, né? O que eu faço com um pastor? Como que a gente classifica um pastor que profetizou isso no culto e se isso não acontece? Cara, foge dessa igreja. Foge. Chama o Micaías. Cadê o Micaías? Não? Porque às vezes é melhor uma palavra dura e direta, mas que seja verdade.
E essa turma é interessante, quando o Lula era presidente, estavam lá também, profetizando, né? Oh, eis que te digo que a tua barba florescerá. Para! São os mesmos, cara. E Pedro não era assim. Pedro se torna um homem assim e diz: vocês mataram Jesus. Vocês trataram Jesus injustamente como maldito, pendurando no madeiro. Vocês não têm o Espírito. Mas Deus ressuscitou Jesus, Deus exaltou Jesus e Deus nos deu o Espírito. Isso é receita para morrer, desculpa. A gente precisa de gente mais doida que nem Pedro às vezes. Essa é a realidade. Gente que não tem muito juízo. Porque o que acontece, nós já vimos, ouvindo isso, eles ficaram furiosos. Aí você entende o que Pedro diz. Pedro acusa os camaradas do que eles fizeram. E queriam matá-los. E aí, turma, vem toda aquela história de Gamaliel, que nós já lemos, em que ele resume versículo 38, só passa para mim. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Nós já conversamos que Gamaliel aqui, ele não faz uma coisa boa. Ele é um homem que, o cara mais sábio de Israel, ele não consegue perceber o que está acontecendo. Tinha gente recebendo milagre, e ele acha, se for de Deus, quem sabe, né? Isso é só incredulidade, ok? Mas há uma falha lógica no discurso de Gamaliel, que ele vai falar de dois discípulos, Judas e Teus, dois homens que lideraram o grupo, e quando eles morreram, todo mundo se dissipou. A falha lógica de Gamaliel é que ele está diante de homens cujo líder já morreu. E agora Jerusalém está muito mais cheia da doutrina de Jesus do que antes. E aí acontece o versículo 40, que o Mateus vai pôr para a gente. Os saduceus, o sumo sacerdote, essa turma toda, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Olha, tá bom, vamos deixar embora 39 açoites para você. Tá bom, então todo mundo leva um pouquinho e beleza. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Turma, se coloca no lugar dos apóstolos agora. Todo mundo sai dessa reunião literalmente com as costas quentes, né? As pessoas usavam chicote, às vezes com ponta de osso, para deixar as marcas. Para deixar, para você lembrar de mim. 39. Rapaz, deve doer, hein? Deve doer, hein? Sai todo mundo com as costas meio vermelhas, né? É sol? Não, é outro tipo de queimadura, amigo, não? Como que você acha que os apóstolos vão reagir depois de ter tomado uma surra? Versículo 41, com a nossa última dica aqui. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Quer ser perseguido? A última dica está aí, ó. Demonstre paz e alegria nos sofrimentos, especialmente por causa de Cristo, mas os sofrimentos de forma geral. Turma, se existe uma marca que os inimigos da cruz odeiam, é essa paz que eventualmente invade o povo de Deus. O cara está apanhando e está feliz. O cara está batendo
eu vou arrancar a paz do seu rosto, e pá! E o cara está feliz. Estou arrancando o sangue, tirando o couro. E o cara está se sentindo digno. Eu estou apanhando por causa de Jesus. E é esse o ponto que vai fazer com que essa turma mate depois Estevão. Quando Estevão está no finzinho, Estevão está indo para o céu. E os caras começam a pegar em pedras e falar: vou tirar o sorriso do seu rosto. E o texto de Atos 7,55 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Você imagina a cena, ele está vendo. Cara, a coisa mais incrível da existência, ele está vendo Deus e está vendo Jesus. E ele disse: eu vejo o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E olha a reação dos caras. Eles taparam os ouvidos, gritando: lançando-se juntos contra ele. Eles não querem alguém que tenha paz. E arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que vai entrar na história agora. Enquanto apedrejavam Estevão, olha, você vê os caras, aquelas pedronas. Estevão orava: Jesus, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Cara, os caras vão ficar loucos aqui. Como você está batendo no cara? E o cara diz ainda: perdoa. O diabo e os seus seguidores odeiam irmãos que sofrem em paz. Essa lição é difícil para mim e para você. Mas a realidade é que se um dia a gente aprender a amar a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus, em meio à humilhação, em meio ao sofrimento, em meio à pedrada, em meio à perseguição, na boa, o que as trevas conseguem fazer contra a gente? Eu te mato. Obrigado. Eu te mato de forma doída. Tá bom. Se você continuar amando sua família, papai, é sério? Obrigado. Que honra. E o resultado? Versículo 42 é: todos os dias. Agora o que era de vez em quando, agora é sempre. No templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a lição, a moral da história aqui. O que vai acontecer agora, turma? Atos vai ficar muito interessante, porque, com raríssimas exceções, por conta desse episódio aqui, tudo que vai acontecer em Atos é sangue. Você já vem aqui com uma roupa que pode sujar no domingo, né? Água oxigenada, pai, que tira, né? Meu pai era açougueiro. Não, tô brincando. É porque ele sabia, sempre tinha umas técnicas para tirar as coisas das manchas e tal. É isso, né? É água oxigenada que tira sangue? As irmãs, é isso? Então traz água oxigenada aí na igreja. Porque agora em Atos, eu abro o texto, já jorra um sanguezinho aqui. Eu quero olhar, entretanto, para a gente encerrar aqui. No próximo slide o Mateus vai colocar. Eu quero olhar para essa lista aqui, vou falar um pouco mais resumida. Pode pôr os 3 itens aqui. Neste texto, são essas 3 ações que fizeram com que esses homens sofressem açoite e a igreja fosse perseguida. Olha lá. Ensinar sobre Jesus, qualquer ocasião. Confrontar o pecador, o assassino, com a verdade.
ter paz e alegria nos sofrimentos. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Joga a pergunta para nós, Mateus. Precisa ser apóstolo para fazer isso? Ensinar sobre Jesus, confrontar com a verdade, ter paz e alegria nos sofrimentos. Precisa ser apóstolo, precisa ter um chamado do céu. Eu recebi um chamado para ensinar sobre Jesus. Quando alguém na empresa faz alguma coisa, eu devo confrontar com a verdade só se eu perceber que... Senhor, obrigado pelo sofrimento. Precisa ser apóstolo, precisa ser um crente ultra, super teólogo para fazer essas coisas? Talvez, para ensinar sobre Jesus algumas coisas, talvez para estudar um pouco, mas precisa. Precisa estudar muito. Vai ensinando o que você sabe. Sabe por que a nossa igreja tem paz hoje? A gente não é perseguido, a igreja ela é cooptada pelo poder político, porque ela não faz isso. Já erra aqui. A igreja está preocupada com outros temas hoje. Está preocupada se usa máscara, se não usa máscara, se eu posso funcionar a tal horário. Quando a gente está diante de alguém, a última coisa que pastores fazem das autoridades políticas é usar sua função profética. Eu entendo que nem sempre a gente precisa ser assertivo. Às vezes você tem que ser sacerdotal mesmo, tudo bem. Mas tem coisa que a gente está vendo de errado e a gente não fala nada. E quando a igreja finalmente é perseguida, porque vai saber, né, às vezes acontece alguma coisa, tô de bico. Que absurdo. Olha, a igreja falou uma coisa, agora puseram o pastor na cadeia. Faz parte. Faz parte do jogo. Como que a gente reverte isso? O primeiro passo que você pode dar hoje é ter essa consciência de que é o seu papel, é o meu papel, é o papel institucional da igreja. Aprender e ensinar sobre Jesus. Confrontar com a verdade, doa a quem doer. A igreja não tem autoridade de estimação, nenhuma. E finalmente, no dia que a pancada vier, duas coisas: Senhor, obrigado. E não impute-lhes, não coloque sobre eles este pecado. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento dos apóstolos, de tanta coragem e fidelidade, não cansando de ensinar, publicamente e em Jerusalém, de casa em casa. Muito obrigado pela forma assertiva com que eles lidam com aqueles que precisam ser confrontados. E muito obrigado pelo exemplo de paz e tranquilidade e alegria diante das humilhações e dos sofrimentos. O meu pedido é que, em primeiro lugar, a gente tenha uma mudança de mentalidade na nossa igreja. De que é nosso papel falar de Jesus, não de coisas genéricas como Deus e espiritualidade, de Jesus, o Filho de Deus. E que nós temos um papel como igreja de confrontar autoridades ímpias, sejam elas quem quer que sejam. E finalmente, que a gente deve aprender a ter paz e alegria nos sofrimentos, especialmente os sofrimentos provocados pela perseguição injusta. Faz isso com a nossa igreja, faz uma igreja profética nesse sentido. É o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estão com boletim? Alguém tem um boletim para mim? Tem boletim ali, Cris? É esse? Então, isso, obrigado. Obrigado, Mateus. Turma, aí tem dois aqui. Cadê? O Flávio está aqui? Então o Glaucio que vai das... Glaucio, sexta-feira, então,
Tem encontro de casais, certo? São quantos casais agora? 27, é isso? 29. Então 29. Nós temos quantas mesas na igreja? 28. Kátia, quantos são? São 28, ok. É assim, nós estamos no limite, tá? Mas é o seguinte, se você tem um casal que não é crente e quer vir, cara, a gente dá um jeito, não dá, Glaucio? Dá um jeito. Põe lá em cima. Você vai comer no chão, né? Super romântico, você vai comer aqui, a gente põe uma vela no chão, né? A gente dá um jeito, a gente consegue, a gente aluga a mesa, a gente dá um jeito, porque vai ser um momento, tem sido sempre um momento muito especial. A pizza é à vontade, e que pizza, hein? Até quem não gosta de pizza se converteu, né? É impressionante, que pizza boa, generosa, enfim. Então, inscreva agora. Se for membro da igreja, não deu o nome ainda, pode dar, tá bom? Mas fica bronquinha para a próxima vez e dar o nome antes, tá bom? Mas a gente consegue lugar, tá? Então se inscreva ainda se tiver. Quem vai falar é o Ricardo, o pastor Ricardo da Piba. Ele que vai falar pra gente aqui. E se for visitante, eu preciso saber, porque nós estamos querendo dar um presentinho para os visitantes, tá bom? Então eu preciso saber se for visitante. Então, e visitante vai ter presentinho, eu já comprei, né? Então, tem que ser urgente, tem que saber hoje, né? Tá bom? Então, 100 conto, 100 reais para comer à vontade. Eu posso fazer uma consulta aqui, Glaucio? Que o Flávio pediu, eu não sei se é sério, se você estava zoando, tá? Que os irmãos da igreja zoam, né, Kátia? Impressionante. Dos casais que vão vir, quantos preferem refrigerante? Ou suco, não vinho. Falaram de vinho aí. É porque os irmãos vão dirigir, vai. Entre refrigerante e suco, quem prefere refrigerante? Então levanta bem alto para eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano, ele levanta a mão da esposa. Nossa. Quantos preferem suco, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá de meio a meio, então. Tá? Eu aviso o Flávio que é meio a meio. Vai ter os dois, tá? Vai ter os dois. Você pode até misturar, fazer uma coisa louca. Hoje eu vou aprontar. Eu vou fazer suco de uva com coca. Então... O cara sai com a gravata aqui. Vai ter dança dessa vez, Glaucio? Vai ter dança? A gente espera o Ricardinho sair para não escandalizar. Teve dança no ano passado, eu não vim, eu estava doente. E os caras fizeram dança na igreja, cara. Quem que é do Ministério de Dança aí, Glaucio? Quem que é? Daniel. O Daniel? Nossa! Entregou, Daniel! Entregou. Eu tenho vídeos passados que provam o contrário. Opa! A coisa tá ficando boa aqui. Isso será revelado no momento certo aqui. Nossa, esse tema vai pegar fogo. Mas sexta-feira estaremos aí. Começa... Que horas mesmo, Glaucio? 15 para as 8. Quem que marca 15 para as 8? Eu que marquei? Vai dizer que eu faço dança na igreja agora. Tá bom, vai. 15 para as 8. 15 para as 8. É o horário. 15 para as 8 é o melhor horário que tem que marcar. Não tem hora para... Sábado não tem evento na igreja, não é? Que os irmãos vão estar acabados, né? Sai 3 da manhã. Então, ok. Mas é muito bom, muito especial mesmo o tempo. Então, se você vai trazer crianças, se você não tem com quem deixar seu filho, eu preciso saber, ok? Então, aí a gente precisa ver certinho quem vai ajudar. Já temos pessoas que podem ajudar, mas eu preciso saber quantas crianças são para a gente se planejar com filme, com... Filme? Não? Tá bom? Filme e pipoca. Para eles é pipoca. Não, rola uma pizzinha, né? Depois a igreja sempre dá uma colaboração aí nesse ponto, tá bom? Então, mas eu preciso saber. Se você tem com quem deixar, deixe. Tá bom? Faz parte ter um momento aqui na igreja legal. E é isso. Alguma dúvida sobre a sexta-feira? Alguém tem? Não? Tá bom. Turma, prédio da igreja, nós estamos mexendo, vai colocar o drywall aqui. E a TV, que Deus nos abençoou com uma TV grandona. Então, se Deus quiser, semana que vem já estamos com a TVzinha aí instalada. E vai ser um momento muito especial. Estamos mexendo para deixar como ele sempre quis. Sempre tudo bonitinho. Aos pouquinhos, uma coisinha ou outra. Toda semana tem uma coisinha que acontece. É que essa semana, o irmão que colocar o drywall, ele ficou com Covid. E aí
achamos melhor, né? Achamos melhor, porque ele precisava sobreviver primeiro, né? Então, é melhor mesmo ele não ter vindo, né? Então, um irmão muito querido, que vai estar na pizzada, inclusive, né? Turma, nós queremos melhorar muito a questão de sustento dos missionários. A igreja tem ajudado 4, talvez 5 famílias. E eu queria que fosse mensal. E a visão que eu tenho, eu vou falar isso em assembleia, é que saia do caixa da igreja. Então, irmãos, sejam fiéis na questão das contribuições, ok? Isso para a gente poder realmente ser uma igreja que se envolve na oração e na vida desses missionários também. E lembrando que tem vários irmãos doentes, e se você ficou doente, não venha à igreja. Por causa dos outros, ok? Às vezes é Covid, às vezes não é, mas seja o que for, passa, né? Muitas vezes. Claro, você está com dor nas costas, não tem, pode vir, né? Mas coisas que passam, vamos cuidar uns dos outros. Nós vamos precisar liberar o salão aqui, algumas pessoas vão trabalhar aqui, então vou pedir que os irmãos liberem aqui para a gente poder, quem vai trabalhar. E tem algum outro aviso, Glaucio? Não? Então é isso. Gente, ótima semana, uma alegria estar com vocês, Deus abençoe, valeu.